Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no canal. Hoje eu trouxe para vocês uma história que vai mexer com o coração de todo mundo. Imaginem só, uma mulher simples, trabalhadora, que em um momento de puro desespero para salvar a vida de alguém, acaba criando uma mentira que vai mudar tudo. Mas o que ela não esperava é que essa mentira ia se transformar em algo muito maior, muito mais profundo e muito mais perigoso. Vocês vão conhecer Paula, uma pessoa de coração imenso, que trabalha duro para sustentar sua família. E também Marcos, um homem poderoso que, após um acidente terrível, acorda sem lembrar de absolutamente nada da sua vida. O que acontece quando duas pessoas completamente diferentes se encontram em uma situação impossível? O que acontece quando uma mentira desesperada se torna a base de um amor verdadeiro? E mais importante, o que acontece quando a verdade precisa ser revelada? Eu garanto que vocês vão se emocionar, vão torcer, vão sentir o coração apertar em alguns momentos. Esta história tem reviravoltas que vocês não vão esperar, momentos que vão fazer vocês segurarem a respiração e um final que, bem, vocês vão ter que descobrir. Agora me conta aqui nos comentários, o que vocês estão fazendo enquanto escutam nossa história? Estão preparando um lanchinho? Descansando após um dia corrido? Fazendo alguma atividade em casa? Eu adoro saber como vocês acompanham nossas histórias. Bom, chega de conversa e vamos ao que interessa. Preparem os corações porque nossa história está começando agora, e eu tenho certeza de que vocês vão adorar cada segundo dela. Paula Mendes sempre acreditou que a vida tinha uma forma estranha de colocar as pessoas certas nos lugares certos, mesmo que às vezes isso não parecesse fazer muito sentido no momento. Aos 27 anos, ela acordava todos os dias às 5 da manhã para começar sua rotina no Hospital Particular São Rafael, onde trabalhava como empregada de limpeza há quase 3 anos. O trabalho não era glamouroso, mas Paula encontrava propósito em cada corredor que limpava, em cada quarto que organizava. Ela sabia que seu trabalho fazia diferença na vida das pessoas que estavam ali em momentos difíceis, e isso bastava para ela se sentir realizada. O hospital era um lugar onde a vida e a morte se encontravam todos os dias, onde famílias choravam e celebravam. E Paula tinha se tornado uma presença constante e reconfortante para muitos que passavam por ali. A equipe de enfermagem respeitava ela pela dedicação, e os médicos sempre cumprimentavam com um aceno amigável quando ela passava pelos corredores com seu carrinho de limpeza. A rotina dela começava sempre pelo 6º andar, onde ficavam os quartos mais luxuosos do hospital. Era lá que os pacientes com melhores condições financeiras se recuperavam, em suítes que mais pareciam quartos de hotel 5 estrelas do que ambientes hospitalares. Paula não tinha inveja dessa vida, mas às vezes se perguntava como seria viver sem se preocupar com dinheiro, sem calcular cada centavo no final do mês. Enquanto limpava os quartos, ela sempre cumprimentava os pacientes com um sorriso genuíno, perguntava se precisavam de alguma coisa, levava um copo d'água extra ou ajustava uma almofada. Os pacientes gostavam dela, e muitos até pediam especificamente que ela cuidasse de seus quartos. A Paula tem mãos de anjo, dizia Dona Conceição, uma senhora de 80 anos que estava internada para uma cirurgia de vesícula e sempre pedia para Paula ficar um pouco mais para conversar sobre a família, os netos, a vida. "Minha filha, você ilumina esse lugar", falava Dona Conceição toda vez que Paula entrava no quarto. "Deus abençoou você com um coração especial." Paula sempre respondia com humildade: "Obrigada, Dona Conceição, é só meu trabalho mesmo." Mas no fundo, ela sabia que fazia mais que apenas limpar. Ela levava carinho e atenção para pessoas que estavam em momentos vulneráveis. O que tornava a vida de Paula especial, mas também desafiadora, eram os 3 sobrinhos que ela criava sozinha desde que sua irmã Carla morreu em um acidente de moto 2 anos atrás. Miguel, de 10 anos, Laura, de 7, e o pequeno João, de apenas 4 anos, eram a luz da vida dela. Quando Carla morreu, Paula não pensou 2 vezes em assumir a responsabilidade de criar as crianças. Ela vendeu seu pequeno apartamento e se mudou para a casa onde Carla morava. Uma casa simples em um bairro popular,
mas que tinha quintal para as crianças brincarem e escola pública boa nas proximidades. O dinheiro era sempre contado, mas Paula tinha aprendido a fazer milagres com o orçamento. Ela comprava roupas em brechós, cozinhava em casa todos os dias e sempre encontrava uma maneira de proporcionar pequenas alegrias para os sobrinhos, mesmo que fosse apenas uma ida ao parque ou um sorvete no final de semana. Miguel era responsável e ajudava a cuidar dos irmãos menores. Laura era artista e sempre estava desenhando ou cantando, e João era puro carinho e alegria, sempre correndo para abraçar a tia quando ela chegava do trabalho. "Tia Paula, você é a melhor do mundo inteiro", dizia João todos os dias, e essas palavras eram suficientes para fazer qualquer cansaço desaparecer do coração dela. As manhãs em casa eram sempre uma correria organizada. Paula acordava primeiro, preparava o café da manhã, acordava as crianças, ajudava eles a se arrumarem para a escola e ainda conseguia deixar tudo organizado antes de sair para o trabalho. Miguel ia para a escola sozinho porque já era grandinho, mas Laura e João ela levava pessoalmente até a porta da escola porque eram ainda pequenos e ela gostava de ter certeza de que estavam seguros. Dona Rosa, a vizinha do lado, sempre ficava de olho nas crianças quando elas chegavam da escola antes da Paula voltar do trabalho. Era uma rede de apoio simples, mas que funcionava perfeitamente. "Essa menina é um anjo", Dona Rosa sempre dizia para outras vizinhas. "Pegou aquelas crianças para criar sem pensar duas vezes. Trabalha feito uma condenada para dar o melhor para eles, e nunca vi ela reclamar de nada." As vizinhas concordavam, e todas tinham carinho especial pela Paula e pelas crianças. Era uma família não tradicional, mas era uma família cheia de amor e cuidado mútuo. Naquela quinta-feira de setembro, Paula estava terminando a limpeza do 5º andar, quando ouviu uma conversa entre 2 médicos no corredor. "O Marcos Almeida está há 3 dias em coma", dizia Dr. Ferreira, um dos neurologistas mais respeitados do hospital. "A família dele está viajando pela Europa, completamente incomunicável. Tentamos todos os contatos de emergência, mas ninguém consegue localizar os irmãos dele." Paula conhecia esse nome de vista. Marcos Almeida era o CEO de uma das maiores empresas do país, um homem que aparecia frequentemente nos jornais e revistas de negócios. Ela nunca tinha visto ele pessoalmente, mas sabia que era considerado um dos empresários mais poderosos e ricos do Brasil. Dr. Vasques, a neurologista que estava conversando com Dr. Ferreira, balançou a cabeça preocupada. "É uma situação complicada. Ele precisa de alguém da família caso haja alguma intercorrência que exija decisões médicas importantes. Um homem desses com tanto poder e influência e agora está aqui, vulnerável como qualquer outro paciente." A conversa continuou enquanto os médicos se afastavam pelo corredor. "O pior é que, sem um responsável legal aqui, nossas mãos ficam atadas se acontecer alguma emergência", comentou o Dr. Ferreira. "Já vi casos assim antes, e às vezes segundos fazem diferença entre a vida e a morte." Paula continuou seu trabalho, mas a conversa ficou ecoando em sua mente. Havia algo profundamente humano e tocante em saber que, independente de quanto dinheiro alguém tivesse, na hora da doença e do perigo, todos eram iguais. Ela terminou de organizar os materiais de limpeza e se dirigiu para o vestiário para trocar de roupa e ir embora. Eram quase 6 da tarde, e ela ainda precisava passar no mercado para comprar ingredientes para o jantar das crianças. Miguel tinha um trabalho de escola para entregar na sexta-feira e precisava de cartolina e canetinhas coloridas. Laura queria fazer um bolo para levar para a escola no aniversário da professora. E João tinha pedido maçã porque tinha visto na televisão que maçã deixava as crianças mais fortes. Paula sorriu pensando nos sobrinhos. Eles eram sua motivação para acordar todos os dias e enfrentar qualquer desafio que a vida colocasse no caminho dela. No mercado, ela sempre conseguia encontrar promoções e fazer o dinheiro render. Comparava preços, usava cupons de desconto e sempre levava exatamente o que precisava sem excessos, mas também sem deixar faltar nada importante para as crianças. Enquanto caminhava em direção ao estacionamento do hospital, Paula notou o movimento incomum de ambulâncias e carros de bombeiro na entrada de emergência. Uma enfermeira passou correndo ao lado dela e ela ouviu alguém gritando sobre um acidente grave na rodovia principal.
A chuva havia começado a cair forte durante a tarde, e Paula sabia que isso sempre causava acidentes nas estradas da cidade. Ela fez uma oração silenciosa pelas vítimas e suas famílias, como sempre fazia quando via situações assim. Paula acreditava profundamente no poder da oração e da energia positiva, e sempre que podia, enviava pensamentos de amor e cura para as pessoas que estavam sofrendo. Era sua forma de tentar fazer a diferença no mundo, mesmo que fosse algo pequeno e que ninguém soubesse. Ela pegou sua bolsa velha, mas bem cuidada, colocou o casaco porque a noite estava ficando fria e saiu para mais um final de tarde comum na sua vida, sem imaginar que no dia seguinte tudo ia mudar para sempre. Na sexta-feira de manhã, Paula chegou ao hospital com 15 minutos de antecedência, como sempre fazia. Ela gostava de começar o dia com calma, cumprimentar as colegas de trabalho e se organizar antes de iniciar suas atividades. O clima no hospital estava diferente, mais tenso que o normal. Várias enfermeiras estavam conversando em grupos pequenos nos corredores, e Paula percebeu que algo importante tinha acontecido durante a noite. Ela cumprimentou Mariana, uma das enfermeiras mais antigas do hospital, que sempre era simpática com ela. "Oi, Mariana, tudo bem? O hospital está meio agitado hoje, não é?" perguntou Paula, enquanto organizava seu carrinho de limpeza. Mariana suspirou e balançou a cabeça. "Ah, Paula, foi uma noite muito difícil aqui. Aquele empresário famoso, o Marcos Almeida, que estava em coma desde terça-feira, teve uma complicação séria durante a madrugada. Os médicos estão preocupados. E a família dele continua sem dar notícias." Paula sentiu o coração apertar. Mesmo sem conhecer pessoalmente, ela não gostava de saber que alguém estava sofrendo, especialmente quando a pessoa estava sozinha, sem família por perto para dar apoio e carinho. Durante a manhã, enquanto Paula limpava os quartos do 6º andar, ela não conseguia parar de pensar no homem que estava internado ali perto, lutando pela vida sem ninguém ao lado dele. Era estranho como às vezes a vida colocava situações que faziam ela refletir sobre o que realmente importava. Dinheiro e poder não significavam nada quando a pessoa estava deitada em uma cama de hospital, dependendo da ciência e da medicina para continuar vivendo. Paula sempre teve uma sensibilidade especial para o sofrimento dos outros, talvez porque ela mesma já tinha passado por momentos difíceis na vida, como quando perdeu a irmã e teve que se reorganizar completamente para cuidar dos sobrinhos. Era como se ela conseguisse sentir a dor das outras pessoas e sempre quisesse ajudar, mesmo quando não tinha muito o que oferecer, além de uma palavra de conforto ou um sorriso sincero. Por volta das 10 da manhã, Paula estava limpando o corredor próximo à UTI quando ouviu um alarme tocando insistentemente. Médicos e enfermeiras começaram a correr em direção a um dos quartos, e ela percebeu pela movimentação que era uma emergência séria. Ela se afastou para dar espaço para a equipe médica trabalhar, mas continuou ali perto porque estava no meio do seu trabalho. Através da porta entreaberta, ela conseguiu ver que era o quarto onde estava internado o empresário sobre quem todos estavam falando. Dr. Ferreira saiu do quarto com uma expressão muito preocupada e foi direto falar com Dr. Vasquez, que estava no posto de enfermagem. "Helena, a situação dele piorou muito. Precisa de uma cirurgia de emergência agora, mas sem um familiar para assinar os documentos, não podemos fazer nada. Já tentaram todos os contatos novamente?" perguntou o doutor. Ferreira, e Paula percebeu pelo tom de voz dele que era realmente uma questão de vida ou morte. Dr. Vasquez pegou uma pasta cheia de papéis e mostrou para o colega. "Tentamos tudo, Roberto. Os irmãos dele estão em algum lugar da Europa. Os telefones não funcionam. A empresa dele disse que não tem como localizar eles. É uma situação impossível." Paula sentiu um aperto no peito ao ouvir aquela conversa. Ela parou de limpar e ficou ali parada, segurando o pano de limpeza nas mãos, olhando para os médicos que claramente estavam desesperados para salvar a vida de um homem, mas não podiam fazer nada por causa de burocracias e papelada. Era uma situação absurda e cruel. Um homem estava morrendo ali dentro, e os médicos que tinham conhecimento e capacidade para salvá-lo estavam impedidos de agir por causa de regras e protocolos. Paula sempre acreditou
que quando se tratava de vida humana nada mais deveria importar. Ela pensou nos seus sobrinhos, imaginou como seria se um deles estivesse em perigo e ela não estivesse por perto para autorizar um tratamento que pudesse salvá-los. A dor e o desespero que sentiria seria insuportável. Dr. Ferreira olhou para o relógio e balançou a cabeça. Temos no máximo 20 minutos. Depois disso, pode ser tarde demais. Dr. Vasquez colocou as mãos na cabeça, claramente frustrada. Não posso acreditar que vamos perder um paciente por causa de papelada. Não é justo, Roberto. Simplesmente não é justo. Foi nesse momento que algo dentro de Paula se moveu de uma forma que ela nunca tinha experimentado antes. Era como se uma força maior estivesse empurrando ela para fazer algo, mesmo que esse algo fosse completamente louco e fora de qualquer lógica. Sem pensar nas consequências, sem calcular os riscos, Paula largou o pano de limpeza no chão e se aproximou dos médicos. Seu coração estava batendo tão forte que ela conseguia ouvir o barulho na sua própria cabeça. Com licença, doutor, disse Paula, interrompendo a conversa entre Dr. Ferreira e Dr. Vasquez. Os dois médicos olharam para ela com surpresa, porque era incomum uma funcionária da limpeza se envolver em questões médicas. Eu sou a noiva do Marcos, mentiu Paula, sentindo as palavras saírem da sua boca antes mesmo que ela pudesse processar completamente o que estava falando. Eu posso assinar os papéis para a cirurgia dele. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Paula conseguiu ouvir o som dos aparelhos médicos funcionando nos quartos ao redor. Dr. Vasquez franziu a testa e olhou Paula de cima a baixo, claramente surpresa e confusa. A senhora é noiva do Sr. Marcos Almeida, mas não temos nenhum registro seu como contato de emergência, questionou a médica. Paula engoliu em seco, mas manteve a voz firme. Ela sabia que tinha chegado longe demais para voltar atrás agora. Nós ficamos noivos há pouco tempo. Ele ainda não tinha atualizado os dados no hospital. Por favor, doutora, não deixem ele morrer por causa de papelada. Eu autorizo tudo o que precisar para salvar a vida dele. Dr. Ferreira olhou para Dr. Vasquez, depois olhou para Paula, e ela conseguiu ver nos olhos dele uma mistura de desespero e esperança. Ele era médico há mais de 20 anos e já tinha perdido pacientes por causa de burocracias antes, e claramente não queria que isso acontecesse novamente. Senhora, a senhora tem certeza absoluta que quer assumir essa responsabilidade? É uma cirurgia complexa, tem riscos envolvidos, explicou o Dr. Ferreira, mas Paula conseguiu perceber que ele queria que ela dissesse sim. Eu tenho certeza, doutor. Façam o que precisar fazer para salvar ele. Dr. Vasquez ainda parecia hesitante, mas doutor. Ferreira já estava chamando a enfermagem para preparar os papéis de autorização. Helena, não temos escolha. É isso ou perdemos o paciente. Enquanto Paula assinava documento após documento com o nome de Paula Mendes, noiva, ela fez uma oração silenciosa pedindo que tudo desse certo, que a cirurgia fosse um sucesso e que ela pudesse encontrar uma maneira de sair daquela situação sem causar problemas maiores para ninguém. Ela só queria salvar a vida de um homem que estava sozinho e precisando de ajuda. A cirurgia durou quase 4 horas. Paula ficou na sala de espera o tempo todo, nervosa, ansiosa, se perguntando o que tinha dado nela para fazer uma coisa tão maluca. Ela ligou para Dona Rosa e pediu para ela buscar as crianças na escola porque não ia conseguir sair do hospital no horário normal. Está tudo bem, minha filha? Você está com a voz estranha, perguntou Dona Rosa preocupada. Está tudo bem, Dona Rosa. É só um probleminha no trabalho que preciso resolver. Eu chego em casa mais tarde e explico tudo. Quando o Dr. Ferreira saiu do centro cirúrgico e se dirigiu até Paula, ela conseguiu ver pelo rosto dele que a cirurgia tinha sido um sucesso. Deu tudo certo. Conseguimos remover o coágulo que estava causando a pressão no cérebro dele. Agora é questão de esperar ele acordar. Paula sentiu as pernas bambearem de alívio. Ele vai ficar bem, doutor? Perguntou, secando uma lágrima que tinha brotado sem ela perceber. As chances são muito boas. Você salvou a vida do seu noivo, senhora Paula. Naquela noite, Paula voltou para casa em silêncio, ainda processando tudo o que tinha acontecido. Ela tinha mentido para 2 médicos, forjado documentos, se passou por noiva de um homem que nem conhecia.
mas também tinha salvado uma vida. E de alguma forma, no fundo do coração, ela sabia que tinha feito a coisa certa. No sábado de manhã, Paula acordou com um peso estranho no peito. Durante toda a noite, ela tinha sonhado com hospitais, médicos e documentos que ela tinha assinado com uma mentira. Ela preparou o café da manhã para as crianças, como sempre fazia, mas estava distraída, perdida em pensamentos sobre o que ia acontecer quando descobrissem que ela tinha mentido sobre ser noiva do empresário. Miguel percebeu que a tia estava diferente. Tia Paula, você está bem? Parece que está preocupada com alguma coisa, perguntou o menino enquanto comia seu pão com manteiga. Paula forçou um sorriso e bagunçou o cabelo do sobrinho. Estou bem sim, meu amor. É só trabalho mesmo. Às vezes a gente fica pensando nas coisas do serviço, sabe como é. Laura, sempre atenta aos detalhes, também notou que algo estava diferente. Tia, você dormiu bem? Seus olhos estão com olheiras, observou a menina. João, que ainda era pequeno demais para entender essas sutilezas, só queria atenção. Tia Paula, você vai brincar com a gente hoje? Prometeu que ia ensinar a empinar pipa, lembrou o garoto. Paula olhou para os 3 sobrinhos e sentiu uma pontada de culpa. E se algo desse errado por causa da mentira que ela contou? E se ela fosse presa ou perdesse o emprego? Quem ia cuidar das crianças? Mesmo sendo sábado, Paula decidiu ir até o hospital para verificar como estava o paciente. Ela disse para as crianças que precisava resolver uma coisa rápida no trabalho e que voltaria logo para passar o resto do dia com eles. Durante o caminho até o hospital, ela tentou pensar em uma maneira de resolver a situação sem causar problemas maiores. Talvez ela pudesse falar com os médicos, explicar que teve um mal-entendido, que ela tinha se confundido e pensado em outra pessoa. Mas quanto mais ela pensava nisso, mais ela percebia que não havia uma saída fácil. Ela tinha assinado documentos oficiais, tinha se identificado como noiva de um homem importante, tinha autorizado uma cirurgia de emergência. Não era o tipo de coisa que podia ser facilmente explicada como um equívoco. No estacionamento do hospital, Paula respirou fundo algumas vezes antes de entrar. Ela precisava descobrir como estava o paciente e encontrar uma forma de sair dessa situação da maneira mais discreta possível. Quando Paula chegou ao 6º andar, Mariana a recebeu com um sorriso diferente, quase reverente. Oi, Paula. Que bom que você veio. Os médicos estavam querendo falar com você. Que história emocionante, hein? Quem diria que nossa Paula estava noiva de um dos homens mais ricos do país? Disse a enfermeira com admiração genuína. Paula sentiu o rosto esquentar e tentou disfarçar o nervosismo. É uma situação meio complicada, respondeu vagamente. Mariana puxou Paula para um canto e sussurrou. Menina, você nunca comentou nada. Todo mundo aqui está impressionado. Um homem como esse, poderoso, rico, e escolheu uma pessoa simples e trabalhadora como você. É uma verdadeira história de amor. Paula não sabia o que responder. Cada palavra da enfermeira fazia ela se sentir mais culpada pela mentira que tinha inventado. Onde ele está agora, Mariana? Perguntou Paula, tentando mudar de assunto. Está no quarto 607, doutor. Ferreira quer conversar com você. Parece que ele está começando a acordar do coma. O coração de Paula disparou quando ela ouviu essas palavras. Se o homem estava acordando, em pouco tempo ele ia perceber que não conhecia ela, que nunca tinha visto ela na vida, que ela não era noiva dele. A mentira ia ser descoberta e ela ia estar em uma confusão muito pior do que já estava. Ela bateu na porta do quarto 607 e entrou devagar. Doutor. Ferreira estava ao lado da cama, verificando alguns aparelhos e sorriu quando viu Paula. Que bom que veio, Paula. Ele acordou há cerca de 1 hora, mas ainda está muito confuso. É normal depois de uma cirurgia como essa e do tempo que ele ficou em coma, explicou o médico. Paula se aproximou da cama e viu o homem pela primeira vez. Marcos Almeida era diferente do que ela tinha imaginado. Ele parecia mais jovem do que nas fotos dos jornais. Tinha cabelos escuros um pouco bagunçados, e mesmo pálido e cansado por causa da internação, era possível ver que era um homem bonito. Mas o que mais chamou a atenção de Paula foram os olhos dele. Quando ele olhou para ela, havia uma confusão profunda,
uma vulnerabilidade que ela nunca esperava ver em alguém que era conhecido por ser poderoso e controlador. Marcos, disse Paula baixinho, se aproximando mais da cama. Ele a olhou com uma expressão perdida, como se estivesse tentando focar a visão e organizar os pensamentos. Eu não estou conseguindo lembrar. Você é... Começou a falar com voz fraca e rouca. Dr. Ferreira se aproximou e explicou gentilmente. Marcos, você sofreu um acidente de carro e ficou internado alguns dias. Esta é Paula, sua noiva. Ela esteve aqui o tempo todo se preocupando com você. Marcos olhou para Paula novamente, e ela conseguiu ver nos olhos dele um esforço genuíno para lembrar, para encontrar alguma conexão com ela na memória. Paula, repetiu ele, como se estivesse testando o nome. Desculpa, minha cabeça está muito confusa. Eu deveria lembrar de você, não é? A voz dele tinha uma tristeza e uma preocupação que fez o coração de Paula apertar. Dr. Ferreira colocou a mão no ombro de Marcos. É normal, Marcos. Você bateu a cabeça no acidente, teve uma cirurgia no cérebro. A memória pode levar um tempo para voltar completamente. Não se preocupe com isso agora. Paula se sentou na cadeira ao lado da cama, lutando contra todas as vozes na sua cabeça que gritavam para ela confessar a verdade naquele momento. Mas quando ela olhou para Marcos, viu um homem fragilizado, perdido, tentando se agarrar a qualquer coisa que fizesse sentido no meio da confusão da sua mente. Está tudo bem, disse Paula suavemente. Você não precisa se esforçar para lembrar agora. O importante é que você está vivo e se recuperando. Marcos pegou a mão dela e Paula sentiu um choque de emoção quando percebeu que ele estava tremendo ligeiramente. Obrigado por estar aqui, disse ele, olhando diretamente nos olhos dela. Eu não sei o que aconteceu comigo, não lembro de quase nada, mas ter você aqui me faz sentir menos perdido. Doutor. Ferreira observou a interação entre os dois com satisfação. É exatamente isso que ele precisa agora. Apoio emocional, pessoas queridas por perto. Paula, você pode ficar com ele o tempo que quiser. Sua presença é fundamental para a recuperação dele. Depois que Dr. Ferreira saiu do quarto, Paula ficou sozinha com Marcos pela primeira vez. Ele continuava segurando a mão dela e ela não teve coragem de puxar para trás. Paula, me conta sobre nós, pediu ele com uma curiosidade genuína. Como nos conhecemos? Há quanto tempo estamos juntos? Eu sinto que deveria lembrar dessas coisas, mas é como se tivesse um buraco na minha memória. Paula engoliu em seco e decidiu que se tinha chegado tão longe, precisava continuar a mentira, pelo menos até descobrir uma saída. Nos conhecemos há alguns meses, começou ela, inventando os detalhes conforme falava. Você estava visitando o hospital para um evento de caridade e a gente se esbarrou no corredor. Você disse que foi amor à primeira vista. Marcos sorriu pela primeira vez desde que acordou e Paula notou como o sorriso transformava completamente o rosto dele. Isso soa como algo que eu faria? Perguntou ele quase brincando. Você tem um jeito especial de fazer as pessoas se sentirem importantes, respondeu Paula. E percebeu que não estava mentindo completamente, porque mesmo sem conhecê-lo, ela conseguia perceber que havia bondade nele. Dr. Vasques entrou no quarto para fazer uma avaliação neurológica e explicou para ambos que Marcos tinha sofrido uma amnésia temporária por causa do trauma no cérebro. As memórias podem voltar gradualmente ao longo das próximas semanas ou meses. Algumas pessoas recuperam tudo, outras ficam com lacunas permanentes. Por enquanto, o importante é não forçar nada e permitir que o cérebro se cure no seu próprio ritmo, explicou a médica. Ela olhou para Paula e acrescentou: sua presença é muito importante para ele agora. Pessoas próximas, ambientes familiares, conversas sobre o passado, tudo isso pode ajudar no processo de recuperação da memória. Quando a médica saiu, Marcos apertou a mão de Paula novamente. Não sei como agradecer por você estar aqui comigo. Deve ter sido muito difícil para você me ver nesse estado. Paula sentiu lágrimas formando nos olhos. O importante é que você está bem agora, respondeu ela. Naquele momento, olhando para aquele homem vulnerável e grato, Paula percebeu que tinha se metido em uma situação
muito mais complicada do que imaginava. Não era apenas uma mentira sobre documentos médicos. Era uma mentira sobre amor, sobre relacionamento, sobre vida compartilhada. E o pior de tudo era que, de alguma forma estranha, cuidar dele não parecia forçado ou falso, parecia natural. Durante os próximos 3 dias, Paula dividiu seu tempo entre o hospital e casa, criando uma rotina que ela jamais imaginou que teria. Ela chegava ao hospital no início da manhã, antes do horário oficial de trabalho, e ficava com Marcos até o final da tarde. Para as crianças, ela explicou que estava ajudando um paciente especial que não tinha família por perto. E eles aceitaram a explicação sem questionar muito, acostumados que estavam com a bondade natural da tia. Miguel até comentou: "Tia Paula sempre ajuda todo mundo mesmo, né?" E Laura completou: "É por isso que Deus abençoa a nossa família." João, como sempre, só queria saber se a tia ia chegar a tempo de contar história antes de dormir. Paula garantiu que sim, e todas as noites ela conseguiu manter essa promessa, mesmo que às vezes chegasse em casa mais cansada do que o normal. A mentira que começou como um impulso desesperado para salvar uma vida estava se tornando uma segunda vida que ela estava vivendo paralela à sua verdadeira existência. Marcos melhorava visivelmente a cada dia. A confusão inicial tinha dado lugar a uma lucidez crescente, embora a memória permanecesse completamente em branco. Ele fazia perguntas constantes sobre a vida deles juntos, e Paula se viu inventando uma história de amor inteira. Ela contou que eles se conheceram quando ele estava no hospital visitando pacientes carentes, que ele tinha ficado impressionado com a simplicidade e sinceridade dela, que eles começaram a conversar sobre a vida, sobre sonhos, sobre valores. "Você disse que estava cansado de pessoas que só se interessavam pelo seu dinheiro", inventou Paula, observando a reação dele. "Disse que comigo você podia ser apenas Marcos, não o empresário, não o CEO, apenas um homem normal." A expressão no rosto dele mostrava que essas palavras faziam sentido para ele, como se fossem verdadeiras mesmo sem ele lembrar. "Isso soa exatamente como algo que eu sentiria", admitiu Marcos. "Deve ser difícil não saber em quem confiar quando você tem muito dinheiro, né?" Paula concordou, percebendo que estava descobrindo aspectos da personalidade dele através das próprias invenções. "Doutor." Ferreira informou que Marcos teria alta na terça-feira, e essa notícia causou uma ansiedade imensa em Paula. Como ela ia continuar a farsa fora do hospital? Como ia explicar que não conhecia a casa dele, os hábitos dele, as pessoas com quem ele convivia? "Paula, você pode vir me buscar na alta?" perguntou Marcos, e ela viu nos olhos dele uma dependência emocional que a deixou ainda mais confusa sobre toda a situação. "Claro que sim", respondeu automaticamente. "Aliás, Marcos, você lembra onde a gente mora? Sua cabeça está melhor hoje?" Ele franziu a testa, concentrado. "É estranho. Eu sei que tem uma casa grande, lembro de imagens de quartos luxuosos, uma piscina, jardins, mas não lembro dos detalhes, não lembro de você lá comigo." Paula respirou fundo antes de responder. "A gente ainda estava organizando para eu me mudar para lá. Você queria que fosse especial, queria arrumar um quarto para mim, comprar móveis novos. Você é muito cuidadoso com essas coisas." Marcos sorriu e pegou a mão dela. "Isso é muito romântico da minha parte, não é? Fico feliz em saber que sou um bom noivo, mesmo sem lembrar." Na segunda-feira, véspera da alta médica, Paula teve uma conversa séria consigo mesma. Ela sabia que precisava contar a verdade antes que a situação ficasse completamente fora de controle. Mas toda vez que olhava para Marcos e via a confiança e gratidão nos olhos dele, ela não conseguia encontrar coragem. Ele tinha melhorado tanto desde que acordou. Estava mais forte, mais confiante. E era óbvio que a presença dela estava fazendo bem para a recuperação. Dr. Vasquez comentou várias vezes como era impressionante ver o progresso dele. "É claro que o apoio emocional está fazendo toda a diferença", disse a médica. "Vocês são um casal muito bonito de se ver. É raro encontrar um amor tão genuíno nos dias de hoje." Cada comentário desses fazia Paula se sentir pior sobre a mentira, mas também mais conectada com Marcos, de uma forma que ela não conseguia explicar. Cuidar dele, conversar com ele, ver ele sorrindo quando ela chegava no quarto.
Tudo isso estava despertando sentimentos que ela não estava preparada para lidar. Na hora do almoço da segunda-feira, Mariana procurou Paula no corredor. Menina, você está famosa aqui no hospital. Todo mundo está comentando sobre sua história de amor. É que nem novela da televisão, disse a enfermeira empolgada. Um empresário milionário e uma mulher trabalhadora, simples, que conquista ele com o coração. Todo mundo acha lindo. Paula forçou um sorriso, mas por dentro estava cada vez mais angustiada. A mentira estava crescendo além do que ela conseguia controlar. Mariana, posso te perguntar uma coisa? Disse Paula hesitante. Você sabe alguma coisa sobre a família dele? Sobre quando eles vão voltar da viagem? Mariana pensou um pouco. Olha, pelo que ouvi comentar, os irmãos dele estão na Europa há quase um mês. Alguma coisa relacionada a negócios da empresa. Mas Dr. Ferreira disse que já conseguiram contato com eles e que vão voltar ao Brasil na próxima semana. Paula sentiu o estômago afundar. Na próxima semana, a família de Marcos estaria de volta. E aí sim, a mentira seria descoberta rapidamente. Ela tinha no máximo 7 dias para encontrar uma solução ou para contar a verdade. Naquela tarde, durante uma das conversas com Marcos, Paula decidiu sondar um pouco sobre a relação dele com a família. Marcos, você lembra dos seus irmãos? Perguntou cautelosamente. Ele ficou pensativo por alguns instantes. Lembro de rostos, de vozes discutindo alguma coisa, mas não lembro exatamente do que se trata. Somos próximos? Questionou. Paula percebeu uma oportunidade de preparar o terreno. Vocês têm uma relação complicada. Eles se preocupam muito com os negócios, com dinheiro, com aparências. Às vezes, você se sente pressionado por eles. Marcos assentiu, como se aquilo fizesse sentido. E eles aprovam nosso relacionamento? Perguntou com curiosidade genuína. Paula hesitou antes de responder. Eles ainda estão se acostumando com a ideia. Você sabe como é. Eles esperavam que você se casasse com alguém do mesmo nível social. Mas você sempre disse que amor não tem classe social. Marcos apertou a mão dela com mais força. E eu continuo acreditando nisso. Não me importa o que eles pensam. Se eu escolhi você, é porque você é especial. Ao final do dia, enquanto Paula se despedia de Marcos para ir para casa, ele fez um pedido que a deixou completamente sem reação. Paula, quando eu sair daqui amanhã, eu quero renovar nosso compromisso. Eu sei que não lembro de como foi nosso noivado, mas quero fazer de novo, do jeito certo. Quero comprar um anel para você. Quero pedir sua mão em casamento como você merece. Paula sentiu as pernas bambearem. Marcos, você não precisa... Você ainda está se recuperando. Tentou argumentar, mas ele a interrompeu. Não, Paula. Isso é importante para mim. Mesmo sem memória, eu sinto que você é a pessoa mais importante da minha vida. Quando eu acordo de manhã e você está aqui, eu me sinto completo. Quando você vai embora à noite, eu fico contando as horas para você voltar. Ele parou de falar por um momento e olhou diretamente nos olhos dela. Eu não sei explicar, mas é como se meu coração lembrasse de você mesmo quando minha mente não lembra. É como se você fosse parte de mim. Paula se esforçou para não chorar. As palavras dele eram tão sinceras, tão cheias de emoção, que por um instante ela quase acreditou que tudo aquilo era real, que eles realmente se amavam, que ela realmente era importante para ele. Naquela noite, Paula voltou para casa em estado de choque emocional. Ela tinha começado com uma mentira para salvar a vida de um desconhecido, e agora estava envolvida em uma situação onde um homem estava se apaixonando por uma versão dela que ele tinha criado na própria cabeça. Pior ainda, ela estava começando a se apaixonar por ele também. Marcos, sem memória, era completamente diferente da imagem que ela tinha de empresários ricos e poderosos. Ele era gentil, grato, vulnerável, interessado em conversar sobre coisas simples da vida. Ele perguntava sobre a infância dela, sobre os sonhos que ela tinha, sobre as coisas que a faziam feliz. Ele ouvia com atenção genuína quando ela falava sobre os sobrinhos, e até sugeriu que gostaria de conhecê-los quando estivesse melhor. Eles devem ser crianças incríveis se você os criou com tanto amor, tinha dito ele. Como ela podia estar se apaixonando por alguém em uma situação tão impossível? Como ia conseguir sair daquela mentira
sem destruir o coração dele e o próprio coração. Paula deitou na cama naquela noite, sabendo que no dia seguinte tudo ia ficar ainda mais complicado e que ela estava se aproximando rapidamente de um ponto onde não haveria mais volta. A terça-feira da alta médica chegou com um sol radiante que contrastava completamente com a tempestade de emoções que Paula sentia por dentro. Ela acordou mais cedo que o normal, arrumou as crianças para a escola com mais pressa do que de costume e pediu para Dona Rosa ficar com eles até mais tarde, porque precisava resolver uma situação importante no trabalho. "Minha filha, você anda muito estranha esses dias", observou a vizinha com preocupação maternal. "Tem certeza que está tudo bem? Você parece nervosa, ansiosa. Não é igual a você." Paula forçou um sorriso e abraçou Dona Rosa com carinho. "Está tudo bem, sim. É só uma fase meio complicada no serviço, mas logo vai passar." Dona Rosa não pareceu muito convencida, mas não insistiu no assunto. Durante o caminho para o hospital, Paula ensaiou mentalmente como ia lidar com a situação. Ela tinha decidido que ia acompanhar Marcos até em casa, ia ajudá-lo a se instalar, e depois ia arranjar uma desculpa para ir embora e nunca mais voltar. Talvez ela pudesse dizer que precisava viajar para cuidar de um parente doente, ou que tinha conseguido um emprego em outra cidade. Qualquer coisa que permitisse ela desaparecer da vida dele sem causar muito sofrimento. Quando Paula chegou ao quarto 607, Marcos já estava vestido e sentado na poltrona, esperando por ela. Ele estava usando uma roupa casual que alguém da empresa tinha trazido para ele, e Paula ficou surpresa ao ver como ele parecia diferente fora do ambiente hospitalar. Mais jovem, mais relaxado, mais acessível. Quando ele a viu entrar, o rosto dele se iluminou de uma forma que fez o coração dela acelerar. "Paula, que bom que chegou. Estava ansioso para ir embora daqui", disse ele, se levantando e caminhando até ela. Ainda havia uma leve instabilidade nos movimentos, reflexo da cirurgia e dos dias de internação, mas ele estava visivelmente melhor. "Como você está se sentindo?", perguntou Paula, genuinamente preocupada. "Pronto para começar uma nova vida com você", respondeu Marcos, pegando as mãos dela e olhando diretamente nos olhos dela. A sinceridade na voz dele fez Paula se sentir ainda pior sobre toda a situação. Dr. Ferreira entrou no quarto com os papéis de alta e algumas recomendações finais. "Marcos, lembre-se, nada de esforço físico nas próximas 2 semanas, acompanhamento neurológico semanal e se tiver qualquer sintoma estranho como dor de cabeça forte, náuseas ou confusão mental, volte imediatamente ao hospital." Ele se virou para Paula. "E você, Paula, vai precisar ficar de olho nele. Pacientes com traumatismo craniano podem ter recaídas inesperadas." A limusine que veio buscar Marcos chamou a atenção de todos no estacionamento do hospital. Paula nunca tinha andado em um carro tão luxuoso na vida e se sentiu completamente fora do lugar no banco de couro macio, cercada de tecnologia e conforto que ela nem sabia que existiam. Marcos percebeu o desconforto dela. "Tudo bem?", perguntou suavemente. "É que eu não estou acostumada com isso tudo", admitiu Paula, apontando discretamente para o interior luxuoso do veículo. Marcos franziu a testa, confuso. "Mas você já andou comigo neste carro antes, não andou?" Paula percebeu que tinha cometido um erro e tentou consertar rapidamente. "Claro que sim. É que depois de todos esses dias no hospital, tudo parece diferente, sabe? Como se eu estivesse vendo tudo com outros olhos." Marcos aceitou a explicação e pegou a mão dela. "Eu entendo perfeitamente. Eu também estou vendo tudo diferente. É como se eu tivesse renascido, e agora posso apreciar coisas que antes passavam despercebidas." Durante o trajeto até a mansão, Paula olhou pela janela e tentou memorizar as ruas, os pontos de referência, porque sabia que depois daquele dia, ela provavelmente nunca mais passaria por ali. A mansão de Marcos era ainda mais impressionante do que Paula tinha imaginado. Era uma construção moderna, elegante, cercada por jardins impecáveis e com uma vista deslumbrante da cidade. Quando eles entraram, Paula foi recebida por 3 funcionários que claramente estavam esperando pelo retorno do patrão.
Sr. Marcos, que bom tê-lo de volta. Ficamos muito preocupados quando soubemos do acidente, disse Roberto, um homem de meia idade que parecia ser o responsável pela casa. Obrigado, Roberto. Esta é Paula, minha noiva. Ela vai ficar aqui comigo durante minha recuperação. Paula notou a surpresa mal disfarçada no rosto dos funcionários. Era óbvio que eles nunca tinham visto ela antes, mas educadamente cumprimentaram e se ofereceram para ajudar com qualquer coisa que precisasse. Marcos pediu para Roberto preparar o quarto de hóspedes principal para Paula. Queremos quartos separados por enquanto, explicou ele, até eu me recuperar completamente. Paula se sentiu aliviada com essa decisão, porque dormir no mesmo quarto seria cruzar uma linha que ela definitivamente não estava preparada para cruzar. Durante o almoço, servido em uma sala de jantar que era maior que toda a casa onde Paula morava, Marcos fez perguntas sobre os hábitos deles como casal. Como costumávamos passar os fins de semana? Perguntou enquanto experimentava a salada preparada pelo chefe da casa. Paula improvisou. Você gostava de coisas simples, assistir filmes em casa, conversar no jardim, cozinhar juntos às vezes. Marcos sorriu. Cozinhar juntos? Isso soa divertido. Você pode me ensinar algumas receitas? Tenho a sensação de que não sei cozinhar nada. Paula riu genuinamente pela primeira vez desde que começou aquela farsa. Eu posso ensinar sim. Você sempre disse que queria aprender a fazer comida caseira. Depois do almoço, eles caminharam pelos jardins da propriedade. Marcos parecia redescobrir sua própria casa, tocando as flores, observando a piscina, se sentando nos bancos de pedra como se fosse a primeira vez. É estranho morar em um lugar tão bonito e não lembrar de nada, comentou ele. Mas ter você aqui faz tudo parecer familiar de alguma forma. No final da tarde, enquanto eles estavam sentados na varanda contemplando o pôr do sol, Marcos se virou para Paula com uma expressão séria. Paula, posso te fazer uma pergunta? Disse ele. Ela sentiu um frio na barriga, imaginando que talvez ele estivesse começando a suspeitar de alguma coisa. Claro, respondeu, tentando manter a voz calma. Você me ama de verdade? Perguntou ele vulnerável. Não é só pena de mim por causa do acidente? Não é só porque eu estou perdido e confuso? A pergunta pegou Paula completamente desprevenida. Ela olhou nos olhos dele e viu uma insegurança profunda, um medo genuíno de não ser amado por quem ele realmente era. Por que você pergunta isso? Disse ela, ganhando tempo para pensar na resposta. É que eu percebo que às vezes você fica distante, como se estivesse pensando em outra coisa. E eu sei que sou diferente agora, que talvez eu não seja mais o homem por quem você se apaixonou. Paula sentiu o coração apertar. Marcos, você é exatamente o homem por quem eu me apaixonei, respondeu ela, e percebeu que não estava mentindo completamente. O Marcos vulnerável e gentil que estava ali com ela era realmente alguém por quem ela poderia se apaixonar facilmente. Naquele momento, com o sol se pondo atrás deles pintando o céu de tons dourados e rosados, Marcos se inclinou e beijou Paula suavemente. Foi um beijo delicado, cheio de gratidão e emoção, e Paula se surpreendeu ao retribuir sem hesitar. Quando eles se separaram, Marcos sorriu e apoiou a testa na testa dela. Obrigado por estar comigo, sussurrou ele. Obrigado por me fazer sentir que não estou sozinho nessa confusão toda. Paula fechou os olhos, permitindo-se sentir aquele momento de conexão verdadeira, mesmo sabendo que tudo estava baseado em uma mentira. Você nunca vai estar sozinho, prometeu ela, e naquele instante ela realmente quis dizer aquilo. Durante o jantar que eles fizeram na cozinha em vez da sala formal, Marcos ajudou Paula a preparar uma refeição simples. Eles riram juntos quando ele queimou as cebolas, conversaram sobre filmes e livros, e Paula descobriu que ele tinha um senso de humor que ela não esperava. Era como se, sem a pressão dos negócios e das responsabilidades empresariais, a verdadeira personalidade dele estivesse emergindo. Quando chegou a hora de se despedirem para dormir, Marcos acompanhou Paula até o quarto de hóspedes. Boa noite, disse ele, beijando a testa dela carinhosamente. Durma bem. Amanhã eu quero mostrar para você outros cantinhos da casa que talvez você tenha esquecido. Depois que ele saiu, Paula se deitou na cama mais confortável em que já tinha dormido na vida
e chorou silenciosamente. Ela estava se apaixonando de verdade por um homem que nem sabia que ela existia uma semana atrás. Um homem que estava se apaixonando por uma versão falsa dela que só existia por causa de uma mentira. E o pior de tudo era que ela podia ver que sem a amnésia, sem a vulnerabilidade, ele provavelmente nunca daria uma segunda olhada para uma mulher como ela. Paula sabia que estava vivendo um sonho emprestado e que acordar desse sonho ia doer mais do que qualquer coisa que ela já tinha experimentado na vida. Mas naquela noite, ela permitiu-se sonhar um pouco mais, imaginando como seria se aquilo tudo fosse real, se ela realmente pudesse ter um amor como aquele. Na manhã seguinte, Paula acordou com o cheiro de café e bacon vindo da cozinha. Quando desceu para o térreo, encontrou Marcos tentando preparar o café da manhã, ainda vestindo um pijama simples e com os cabelos bagunçados do sono. Havia uma domesticidade na cena que fez o coração dela acelerar. "Bom dia, linda", disse ele com um sorriso genuíno quando a viu. "Tentei fazer café da manhã para nós dois, mas acho que não sou muito bom nisso." A cozinha estava um pouco bagunçada, com cascas de ovos na pia e farinha espalhada no balcão, mas Paula achou aquilo adorável. "Deixa eu ajudar você", disse ela, se aproximando do fogão. Eles cozinharam juntos e Paula notou como Marcos prestava atenção em cada movimento dela, como se estivesse tentando gravar aqueles momentos na memória. "É bom ter alguém para cuidar", comentou ele enquanto ela virava o bacon na frigideira. "Faz tempo que eu não me sentia útil para alguma coisa além de trabalho." Paula olhou para ele com curiosidade. "Você lembra do trabalho?" perguntou. Marcos pensou por alguns instantes. Algumas coisas vagas, reuniões, pessoas de terno, muito estresse, mas nada específico. E, para ser honesto, não tenho vontade de lembrar disso por enquanto. Durante o café da manhã, Marcos fez uma confissão que surpreendeu Paula. "Sabe o que é estranho? Eu acordo todos os dias com a sensação de que minha vida mudou completamente. De que antes do acidente eu era uma pessoa diferente, mais fechada, mais preocupada com coisas que não importavam realmente." Paula parou de comer e olhou para ele com atenção. "Como assim?" perguntou. "É difícil explicar. É como se eu tivesse duas versões de mim mesmo na cabeça. Uma que não consigo acessar direito, que parece fria e distante, e esta versão atual que se sente mais real, mais conectada com as coisas importantes da vida." Ele pegou a mão dela sobre a mesa. "E você é a coisa mais importante da minha vida. Isso eu sinto com absoluta certeza, mesmo sem lembrar como chegamos até aqui." Paula sentiu uma mistura de culpa e emoção que quase a fez chorar. Ele estava descrevendo exatamente o que ela tinha observado, que sem as máscaras do empresário bem-sucedido, ele se tornava uma pessoa mais genuína, mais humana. Depois do café, eles foram caminhar pelos jardins da propriedade. Marcos mostrou para Paula cada canto da casa, e ela percebeu que ele estava criando novas memórias com ela, em todos aqueles espaços. "Este deve ser nosso lugar favorito", disse ele quando chegaram a uma pérgola coberta de jasmim com vista para toda a cidade. "Por que você acha isso?" perguntou Paula. "Porque parece um lugar onde pessoas que se amam de verdade gostariam de passar tempo juntas", respondeu ele, puxando-a para se sentar ao lado dele no banco de madeira. O perfume das flores, o sol da manhã filtrando pelas folhas, a vista panorâmica, tudo contribuía para criar uma atmosfera romântica que fez Paula se esquecer momentaneamente da realidade da situação. "Marcos, e se sua memória voltar e você descobrir que somos muito diferentes do que imaginava?" perguntou ela, testando o terreno. Ele a olhou com seriedade. "Paula, eu não me importo com quem eu era antes. Eu me importo com quem eu sou agora, aqui com você. E se minha memória voltar e eu descobrir que era um idiota antes, eu vou escolher continuar sendo a pessoa que sou hoje." Durante a tarde, eles receberam a visita inesperada de Dr. Ferreira, que veio fazer uma avaliação de acompanhamento. O médico ficou impressionado com o progresso de Marcos. "Você está muito melhor do que eu esperava. A convivência com Paula está fazendo um bem danado para sua recuperação", comentou o médico. "Há algo sobre ter pessoas queridas por perto
que acelera o processo de cura de uma forma que a medicina ainda não consegue explicar completamente. Durante a consulta, Dr. Ferreira perguntou sobre possíveis retornos da memória. Algumas imagens ou sensações? Me questionou. Marcos pensou por alguns momentos. Às vezes tenho flashes de escritórios, reuniões, pessoas discutindo, mas nada relacionado a Paula ou nossa vida pessoal. É como se meu cérebro tivesse feito uma limpeza seletiva. O médico explicou que isso era comum em casos de amnésia pós-traumática. O cérebro às vezes protege as memórias mais importantes, mais emocionais. É possível que suas lembranças com Paula estejam intactas, apenas temporariamente inacessíveis. Paula se esforçou para manter a expressão neutra durante essa explicação, mas por dentro estava apavorada com a possibilidade de que alguma memória real pudesse voltar e expor sua mentira. No final da tarde, enquanto preparavam o jantar juntos, Marcos fez uma pergunta que pegou Paula desprevenida. Paula, como era nossa intimidade antes do acidente? Perguntou ele, corando ligeiramente. Não estou falando de detalhes íntimos, mas éramos próximos, carinhosos. Paula sentiu o rosto esquentar. Nós estávamos construindo isso devagar, respondeu ela, tentando navegar cuidadosamente pela pergunta. Você sempre foi muito respeitoso. Queria ter certeza de que eu estava confortável com tudo. Marcos sorriu. Isso me deixa orgulhoso de mim mesmo. Significa que eu te valorizava, que não tinha pressa de estragar algo especial. Ele se aproximou dela e tocou o rosto dela suavemente. Posso te beijar de novo? Perguntou. Paula assentiu, e desta vez o beijo foi mais intenso, mais apaixonado. Quando se separaram, ambos estavam respirando de forma irregular. Eu te amo, Paula, disse Marcos, olhando diretamente nos olhos dela. Eu sei que deveria lembrar da primeira vez que disse isso, mas quero que você saiba que sinto isso agora, neste momento, com toda a força do meu coração. Paula fechou os olhos, lutando contra as lágrimas. Eu também te amo, sussurrou, e percebeu que não estava mentindo. Durante o jantar, a conversa fluiu naturalmente entre eles. Marcos fez perguntas sobre a família de Paula, sobre os sobrinhos, e ela falou sobre eles com tanto carinho que ele ficou visivelmente emocionado. Quero conhecê-los, disse ele. Quero fazer parte da família de vocês. Paula sentiu uma pontada de dor ao imaginar como as crianças reagiriam ao conhecer Marcos e como seria doloroso para todos quando a verdade fosse revelada. Eles vão adorar você, disse ela, porque sabia que seria verdade. Marcos tinha uma bondade natural que as crianças perceberiam imediatamente. Depois do jantar, eles se sentaram na sala de estar e Marcos colocou um filme romântico. Durante o filme, ele a puxou para mais perto e Paula se aconchegou no peito dele, ouvindo os batimentos do coração dele. Paula, disse ele suavemente. Respondeu ela sonolenta. Obrigado por ter me salvado, disse ele. Não só no hospital, mas de uma vida que parece ter sido vazia antes de você. Quando o filme terminou, eles subiram juntos para o segundo andar. Na frente do quarto de Paula, Marcos hesitou. Paula, eu sei que ainda estou me recuperando, e não quero pressionar você para nada, mas... Ele parou nervoso. Você gostaria de ficar comigo esta noite? Só para dormir, só para não estarmos separados. Paula sabia que deveria dizer não, que deveria manter algumas barreiras, mas quando olhou nos olhos dele, viu uma vulnerabilidade que a tocou profundamente. Está bem, disse ela suavemente. No quarto dele, eles se deitaram juntos na cama, ela vestindo uma camisola simples que tinha trazido de casa, ele de pijama. Marcos a abraçou por trás, beijou o pescoço dela carinhosamente. Boa noite, meu amor, sussurrou no ouvido dela. Paula fechou os olhos, permitindo-se sentir a segurança e o carinho daquele abraço. Boa noite, respondeu ela. Durante a madrugada, Paula acordou e percebeu que Marcos estava acordado também, apenas observando ela dormir. Tudo bem? Perguntou ela. Mais que bem, respondeu ele, acariciando o cabelo dela. Nunca me senti tão completo na vida. Na manhã seguinte, Paula acordou nos braços de Marcos e por alguns instantes se permitiu imaginar que aquilo era sua vida real,
que ela realmente era a mulher amada por aquele homem incrível. Eles tomaram café da manhã na cama, conversaram sobre sonhos e planos para o futuro, e Paula se viu inventando uma vida inteira que gostaria de viver com ele. Foi então que ela percebeu que não estava mais apenas sustentando uma mentira para protegê-lo. Ela estava criando um mundo de fantasia, onde podia ser feliz, onde podia experimentar um amor que nunca imaginou que fosse possível. E o mais assustador de tudo era que Marcos parecia estar igualmente envolvido nessa fantasia, igualmente apaixonado por uma vida que existia apenas na imaginação de ambos. Paula sabia que estava caminhando em direção a um precipício emocional, mas não conseguia mais parar. Estava vivendo o maior amor da sua vida, mesmo sabendo que era construído sobre a maior mentira que já tinha contado. Na quinta-feira de manhã, Paula acordou com uma sensação estranha no estômago. Havia uma semana desde que Marcos tinha saído do hospital e, embora os dias com ele tivessem sido como um sonho, ela não conseguia esquecer que Dr. Ferreira tinha mencionado que a família dele voltaria da Europa naquela semana. Enquanto preparavam o café da manhã juntos, ela decidiu abordar o assunto delicadamente. Marcos, você tem pensado nos seus irmãos? Quando eles vão voltar da viagem? Perguntou, tentando manter um tom casual. Marcos parou de mexer os ovos na frigideira e franziu a testa. É estranho, mas quando penso neles, tenho uma sensação desconfortável no peito, como se houvesse muita tensão entre nós, respondeu ele. Você acha que eles vão gostar de me ver aqui com você? Perguntou Paula, e percebeu que estava genuinamente nervosa com a resposta. Honestamente, acho que eles vão ter problemas com qualquer coisa que eu faça que não esteja relacionada aos negócios. Mas não me importo. Você é minha prioridade agora. A declaração de Marcos a tranquilizou momentaneamente, mas Paula sabia que quando a família chegasse, as complicações seriam inevitáveis. O telefone da casa tocou durante o almoço, e Roberto atendeu na cozinha. Alguns minutos depois, ele apareceu na sala de jantar com uma expressão preocupada. Senhor Marcos, era o escritório da empresa. Seus irmãos chegaram do exterior esta manhã e querem visitá-lo hoje à tarde, informou o funcionário. Paula sentiu o sangue gelar nas veias. Eles disseram alguma coisa específica? Perguntou Marcos, que parecia pouco entusiasmado com a notícia. Disseram que estão ansiosos para vê-lo e que precisam conversar sobre alguns assuntos importantes da empresa, respondeu Roberto. Marcos suspirou e olhou para Paula. Bem, chegou a hora de você conhecer minha família. Espero que você esteja preparada. Eles podem ser intensos. Paula forçou um sorriso, mas por dentro estava apavorada. Como ela ia conseguir sustentar a farsa diante de pessoas que conheciam Marcos a vida inteira? Eles sabem sobre nós? Sobre nosso noivado? Perguntou ela, tentando se preparar para o que estava por vir. Honestamente, não lembro de ter contado para eles, mas eles vão descobrir agora, respondeu Marcos, pegando a mão dela e apertando carinhosamente. Alexandre e Ricardo Almeida chegaram à mansão no meio da tarde, dirigindo um BMW preto reluzente. Paula os observou pela janela da sala e imediatamente percebeu que eram homens acostumados ao poder e ao controle. Alexandre parecia ter uns 30 anos, cabelos escuros bem cortados, terno impecável e uma expressão séria que não mudou nem quando viu o irmão. Ricardo era um pouco mais novo, talvez 28 anos, mas tinha a mesma aura de autoridade e impaciência. Quando Marcos abriu a porta para recebê-los, Paula notou como a linguagem corporal dele mudou sutilmente, ficando mais tensa, mais defensiva. Marcos, que susto você nos deu, disse Alexandre, abraçando o irmão de forma rápida e formal. Quando soubemos do acidente, ficamos desesperados. Tentamos voltar imediatamente, mas estávamos em meio a negociações cruciais em Milão. Ricardo complementou. A empresa quase entrou em pânico sem você. Felizmente conseguimos manter tudo funcionando, mas precisamos conversar urgentemente sobre algumas decisões que tomamos na sua ausência. Marcos os conduziu até a sala de estar, onde Paula estava esperando nervosamente. Alexandre, Ricardo, quero apresentar vocês a Paula, minha noiva, disse Marcos com um tom que misturava orgulho e desafio. O silêncio que se seguiu foi quase palpável.
Os dois irmãos olharam Paula de cima a baixo, claramente surpresos e confusos. Alexandre foi o primeiro a reagir. Sua noiva. Marcos, você nunca mencionou estar namorando alguém, muito menos noivo, disse ele, mal disfarçando a incredulidade na voz. Ricardo acrescentou. E vocês se conhecem há quanto tempo? Porque até onde sabíamos, você estava solteiro quando viajamos há 1 mês. Paula sentiu o coração disparar, mas Marcos respondeu calmamente. Muita coisa aconteceu enquanto vocês estavam fora. Paula e eu nos apaixonamos, e eu pedi ela em casamento pouco antes do acidente. Alexandre trocou um olhar significativo com Ricardo antes de continuar. Marcos, você sofreu um traumatismo craniano sério. Os médicos disseram que você tem amnésia. Você tem certeza de que está tomando decisões racionais neste momento? A pergunta de Alexandre deixou Marcos visivelmente irritado. Minha cabeça está funcionando perfeitamente bem, Alexandre. E Paula esteve comigo durante toda a recuperação. Se não fosse por ela, eu nem sei como teria lidado com tudo isso, respondeu ele, puxando Paula para mais perto de si no sofá. Ricardo se inclinou para a frente, adotando um tom que tentava ser gentil, mas soava condescendente. Marcos, nós entendemos que você esteja grato pela ajuda que Paula ofereceu, mas você precisa pensar nas implicações. Você é um homem muito rico, com responsabilidades enormes. Não pode tomar decisões importantes como casamento sem pensar em todas as consequências. Paula percebeu exatamente onde a conversa estava indo e se preparou para o pior. Alexandre foi mais direto. O que queremos dizer é que existem pessoas que podem se aproveitar da sua vulnerabilidade neste momento. Pessoas que veem uma oportunidade financeira disfarçada de romance. Marcos se levantou abruptamente, claramente furioso. Vocês estão insinuando que Paula está comigo pelo dinheiro? Estão chamando ela de interesseira? A voz dele estava alterada de uma forma que Paula ainda não tinha visto. Alexandre levantou as mãos em um gesto conciliador. Ninguém está atacando a moça pessoalmente. Estamos apenas sendo pragmáticos. Você não pode negar que o timing é suspeito. Uma mulher aparece na sua vida exatamente quando você está vulnerável e sem memória. Paula não aguentou mais ficar calada. Com todo respeito, vocês não me conhecem, disse ela, tentando manter a voz firme. E não conhecem o relacionamento que eu tenho com Marcos. Não estou aqui por dinheiro ou interesse. Estou aqui porque amo ele. Ricardo riu de forma sarcástica. É claro que vai dizer isso. Mas vamos ser realistas. Vocês vivem em mundos completamente diferentes. Marcos é CEO de um império de 8 bilhões de reais. Você é o que mesmo? Funcionária do hospital onde ele estava internado? A pergunta foi feita com uma malícia que deixou claro que eles tinham investigado a vida dela. Marcos deu um passo à frente, colocando-se literalmente entre Paula e os irmãos. Chega! Não vou permitir que vocês insultem a mulher que eu amo na minha própria casa, disse ele, com uma autoridade que Paula reconheceu como sendo a personalidade empresarial dele emergindo. Paula, você pode nos dar 1 minuto? Preciso conversar com meus irmãos em particular. Paula hesitou, preocupada em deixá-lo sozinho com pessoas que claramente estavam tentando convencê-lo de que ela era uma oportunista, mas Marcos a tranquilizou com um olhar. Está tudo bem. Eu volto logo. Ela saiu da sala e foi para a cozinha, onde Roberto estava preparando o café. O funcionário a olhou com simpatia. Não se preocupe com eles, senhora Paula, disse ele baixinho. Senhor Marcos nunca foi tão feliz quanto tem sido esses dias com a senhora. Qualquer pessoa pode ver isso. Da cozinha, Paula conseguia ouvir vozes alteradas vindo da sala, embora não conseguisse distinguir as palavras exatas. Após 20 minutos de discussão acalorada, Marcos apareceu na cozinha procurando por Paula. Ele estava visivelmente abalado, mas determinado. Como foi? Perguntou ela. Eles não entendem e talvez nunca entendam. Mas deixei claro que você é importante para mim e que eles vão ter que aceitar isso. Ele a abraçou forte. Eles foram embora, mas vão voltar amanhã. Desta vez querem trazer papéis da empresa para mim assinar. E também mencionaram algo sobre uma avaliação psicológica. Paula sentiu um frio na barriga. Avaliação psicológica? Repetiu ela. Eles acham que a amnésia está afetando meu julgamento.
Querem que um psiquiatra avalie se estou competente para tomar decisões sobre minha vida pessoal e profissional, explicou Marcos, claramente frustrado. E se o médico determinar que você não está competente? Perguntou Paula, temendo a resposta. Eles podem tentar assumir o controle da empresa temporariamente e provavelmente vão tentar me convencer a me afastar de você também. Naquela noite, durante o jantar, Marcos estava mais silencioso que o normal, claramente processando a conversa com os irmãos. Paula, posso te fazer uma pergunta? Disse ele de repente. Claro, respondeu ela, embora estivesse nervosa sobre o que ele poderia perguntar. Se você descobrisse que eu não sou mais rico, que perdi tudo, você ainda ficaria comigo? A pergunta pegou Paula completamente desprevenida. Por que você pergunta isso? Disse ela. Porque meus irmãos plantaram uma dúvida na minha cabeça. Uma dúvida sobre mim mesmo, sobre meus sentimentos, sobre os seus sentimentos. Paula se levantou da cadeira e foi até onde ele estava sentado, ajoelhando-se ao lado da cadeira dele. Marcos, olha para mim, disse ela segurando o rosto dele entre as mãos. Eu não me apaixonei pelo seu dinheiro. Eu me apaixonei pelo homem gentil que acorda comigo todas as manhãs, pelo homem que quer aprender a cozinhar, pelo homem que me abraça como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos dele. Se você perdesse tudo amanhã, eu estaria aqui com você, e nós encontraríamos um jeito de ser felizes juntos. Marcos a beijou com intensidade, e Paula percebeu que suas próprias palavras eram absolutamente verdadeiras. Ela realmente se apaixonara pelo homem, não pela riqueza. Mais tarde, naquela noite, quando estavam deitados juntos, Marcos fez uma confissão que deixou Paula ainda mais angustiada. Paula, eu tenho tido alguns flashes de memória nos últimos dias, disse ele no escuro. Que tipo de flashes? Perguntou ela, tentando controlar o pânico na voz. Reuniões de trabalho, principalmente. Eu lembro de discussões com Alexandre e Ricardo sobre expansão da empresa, sobre investimentos. E tenho uma memória estranha de estar muito sozinho, de chegar em casa todas as noites para uma casa vazia. Ele se virou para olhar para ela. Mas não tenho nenhuma memória de você. E isso me deixa confuso, porque meus sentimentos por você são tão fortes que parece impossível que eu tenha esquecido completamente. Paula fechou os olhos, sabendo que o momento da verdade estava se aproximando rapidamente. Talvez sua mente esteja protegendo as memórias mais importantes, disse ela, repetindo o que Dr. Ferreira havia dito. Talvez quando você estiver totalmente curado, tudo vai voltar ao normal. Marcos a beijou na testa. Eu espero que sim. Porque não consigo imaginar minha vida sem você. Na sexta-feira de manhã, Paula acordou com uma sensação de que algo estava errado. Marcos estava inquieto durante a noite, se mexendo muito na cama e murmurando palavras que ela não conseguiu entender. Quando ela o encontrou na cozinha, ele estava sentado à mesa com uma xícara de café nas mãos, olhando para o nada com uma expressão distante. Bom dia, disse ela, se aproximando e beijando a testa dele. Dormiu mal? Marcos olhou para ela com uma mistura de confusão e preocupação. Tive sonhos estranhos a noite toda. Não eram exatamente sonhos, eram mais como fragmentos de memórias. Pessoas falando comigo, escritórios, reuniões. E em todos esses fragmentos eu estava sozinho, sempre sozinho. Paula sentiu o estômago apertar. Mas eram só sonhos, Marcos. Você está se recuperando, é normal que sua mente processe as informações de forma confusa, tentou tranquilizá-lo. Mas ele balançou a cabeça. Não, Paula, não eram sonhos. Eram lembranças reais voltando, e em nenhuma delas você aparece. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Como é possível que eu não lembre de nada sobre a mulher que supostamente é o amor da minha vida? Antes que Paula pudesse responder, Roberto apareceu na cozinha com uma expressão grave. Senhor, Marcos, seus irmãos chegaram e trouxeram algumas pessoas com eles. Estão na sala de estar esperando, informou o funcionário. Marcos suspirou profundamente e se levantou. Já chegaram? Nem são 8 horas da manhã ainda. Paula o acompanhou até a sala e ficou chocada ao ver que Alexandre e Ricardo não estavam sozinhos. Havia 3 outras pessoas com eles,
um homem de meia idade de terno caro que parecia ser advogado, uma mulher elegante que Paula não reconheceu, e Dr. Vasquez, a neurologista do hospital. Bom dia, Marcos, disse Alexandre em um tom formal e frio. Trouxemos algumas pessoas para conversar com você. Este é Dr. Monteiro, psiquiatra especialista em traumas cerebrais. Doutora Vasquez você já conhece, e esta é Camila, nossa advogada da família. Marcos olhou para o grupo com desconfiança. E posso saber qual o motivo dessa reunião matinal? Ricardo se adiantou. Marcos, estamos preocupados com você. Seu comportamento tem sido inconsistente. Decisões impulsivas, relacionamentos questionáveis. Achamos que seria prudente uma avaliação médica e jurídica da sua capacidade de tomar decisões importantes neste momento. Dr. Vasquez se aproximou com uma pasta de documentos. Marcos, preciso fazer algumas perguntas sobre sua recuperação. Como você se sente? Tem tido dores de cabeça? Confusão mental? Paula percebeu imediatamente que a médica estava seguindo um protocolo específico, não uma consulta casual. Me sinto bem, respondeu Marcos, mas Paula notou uma tensão na voz dele. E sobre sua memória? Alguma coisa voltou desde a alta? Dr. Vasquez continuou fazendo anotações em uma ficha. Alguns fragmentos, principalmente relacionados ao trabalho, mas nada muito claro ou organizado, admitiu Marcos. A médica trocou um olhar com Dr. Monteiro antes de continuar. E sobre sua vida pessoal? Relacionamentos, família, amigos? Alguma memória específica? Marcos hesitou antes de responder, e Paula percebeu que ele estava lutando internamente. Não lembro de nada sobre relacionamentos pessoais. O silêncio que se seguiu foi pesado, e Paula sentiu todos os olhares se voltarem para ela. Dr. Monteiro assumiu o controle da conversa. Sr. Almeida, gostaria de conversar com o senhor em particular sobre alguns aspectos da sua recuperação. É um procedimento padrão para pacientes que sofreram traumas cerebrais, disse o psiquiatra em um tom profissional. Também gostaria de conversar separadamente com a senhora Paula, se ela permitir. Paula sentiu o sangue gelar. Por que vocês precisam conversar comigo? Perguntou, tentando não demonstrar o pânico que estava sentindo. Camila, a advogada, respondeu com um sorriso frio. É apenas para esclarecer alguns pontos sobre o relacionamento de vocês. Nada demais. Alexandre acrescentou. Paula, se vocês realmente se amam como afirmam, não há razão para temer algumas perguntas simples, não é? Marcos se posicionou ao lado de Paula. Não gosto para onde isso está indo. Paula não é obrigada a responder nada para vocês. Ricardo suspirou dramaticamente. Marcos, nós só queremos proteger você. E se há algo que devemos saber sobre essa situação, é melhor descobrirmos agora. Dr. Vasquez pediu para examinar Marcos em particular e, relutantemente, ele concordou. Enquanto eles se dirigiam para o escritório da casa, Paula ficou sozinha na sala com os irmãos, o psiquiatra e a advogada. A atmosfera era claramente hostil. Bem, Paula, começou o Dr. Monteiro, que tal conversarmos um pouco sobre você e Marcos? Quando exatamente vocês se conheceram? Paula respirou fundo, tentando se preparar para o interrogatório que claramente estava por vir. Há alguns meses, respondeu ela, mantendo a voz firme. E onde vocês se conheceram? Continuou o psiquiatra. No hospital, ele estava visitando pacientes. Camila abriu uma pasta e começou a folhear alguns papéis. É interessante porque não temos nenhum registro de Marcos visitando hospitais nos últimos 6 meses. Na verdade, não temos registro de ele ter qualquer relacionamento romântico no último ano. Paula sentiu a armadilha se fechando, mas tentou manter a calma. Talvez vocês não soubessem de tudo sobre a vida pessoal dele. Alexandre se inclinou para a frente, adotando um tom mais agressivo. Paula, vamos parar de fingir. Nós investigamos você. Sabemos que você é funcionária da limpeza do hospital onde Marcos estava internado. Sabemos que você mora em uma casa simples com 3 crianças. Sabemos que ganha pouco mais de um salário mínimo. Ele fez uma pausa dramática. E, mais importante, sabemos que Marcos nunca mencionou seu nome para ninguém antes do acidente. Paula tentou controlar o tremor na voz. Pessoas ricas podem se apaixonar por pessoas simples. Isso não é crime.
Dr. Monteiro assumiu novamente o controle. Paula, você pode nos explicar exatamente que procedimentos médicos você autorizou quando Marcos estava internado? A pergunta atingiu Paula como um soco. Eles sabiam sobre a cirurgia, sobre os documentos que ela havia assinado. Eu autorizei o que era necessário para salvar a vida dele, respondeu ela, sentindo o chão desabar sob seus pés. Camila sorriu friamente. Autorizar procedimentos médicos é prerrogativa apenas de familiares diretos ou representantes legais. Como funcionária do hospital, você deveria saber disso. Naquele momento, Dr. Vasquez voltou do exame com uma expressão séria. Onde está Marcos? Perguntou Paula, notando que ele não tinha voltado com a médica. Ele está descansando no escritório. O exame revelou algumas coisas interessantes, respondeu a médica, sentando-se e abrindo suas anotações. A memória dele está retornando mais rapidamente do que esperávamos. Durante nossa conversa, ele lembrou de vários detalhes sobre os últimos anos, incluindo o fato de que tem estado solteiro e focado exclusivamente no trabalho. Paula sentiu as pernas bambear. O que vocês estão querendo dizer? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Dr. Vasquez olhou para ela com uma mistura de pena e desaprovação. Paula, Marcos não tem nenhuma memória de um relacionamento com você, porque nunca houve um relacionamento. Ele lembra agora que estava completamente solteiro quando sofreu o acidente. A sala ficou em silêncio absoluto, e Paula percebeu que todos estavam olhando para ela, esperando uma explicação que ela não podia dar. Ricardo quebrou o silêncio. Paula, queremos dar a você a oportunidade de explicar por que você mentiu para os médicos sobre ser noiva do meu irmão. A voz dele era fria, mas não completamente hostil. E queremos entender por que você manteve essa mentira mesmo depois que ele acordou. Paula olhou para cada pessoa na sala e percebeu que não havia mais como fugir da verdade. Eu menti para salvar a vida dele, disse ela, com a voz quebrada. Ele estava morrendo, os médicos não podiam operar sem autorização da família, e vocês estavam incomunicáveis. Eu só queria salvá-lo. Dr. Monteiro fez algumas anotações. E por que você continuou mentindo depois que ele acordou? Paula fechou os olhos, sentindo as lágrimas começarem a brotar. Porque ele acreditou em mim. Porque ele estava confuso e assustado, e eu não tive coragem de destruir a única coisa que estava dando segurança para ele. Camila consultou seus papéis novamente. Paula, você entende que o que você fez pode ser considerado fraude? Personificação de familiar, autorização não autorizada de procedimentos médicos, manutenção de informações falsas. Nesse momento, Marcos apareceu na porta da sala. Ele estava pálido e tinha uma expressão que Paula nunca tinha visto antes. Uma mistura de confusão, dor e algo que parecia traição. Paula? Disse ele baixinho. É verdade? Você mentiu sobre tudo? Paula se levantou tentando se aproximar dele, mas Marcos recuou. Marcos, deixa eu explicar. Começou ela, mas ele a interrompeu. Explica o quê, Paula? Que nossa história de amor inteira foi uma mentira. Que você inventou um passado que nunca existiu. A dor na voz dele era insuportável para Paula. Eu te amo, disse ela desesperadamente. Isso não é mentira. O que sinto por você é real. Marcos balançou a cabeça, e Paula viu lágrimas nos olhos dele. Como posso acreditar em qualquer coisa que você disser agora? Como posso saber o que é real e o que é invenção? Alexandre se aproximou do irmão. Marcos, você entende agora por que estávamos preocupados? Esta mulher se aproveitou da sua vulnerabilidade de uma forma calculada e cruel. Marcos olhou para Paula uma última vez, e ela viu nos olhos dele uma tristeza profunda que a destroçou por dentro. Eu preciso que você saia da minha casa, disse ele com a voz quebrada. Agora. Paula sentiu como se o mundo tivesse desabado ao seu redor. As palavras de Marcos ecoavam em sua mente como um eco doloroso. Eu preciso que você saia da minha casa. Agora. Ela olhou para o homem que tinha aprendido a amar durante aquelas 2 semanas intensas e viu um estranho olhando de volta para ela. A vulnerabilidade gentil que tinha se apaixonado havia desaparecido.
substituída pela frieza que ela imaginava que caracterizava o empresário de antes do acidente. Marcos, por favor, me deixe explicar direito, implorou Paula, dando um passo em direção a ele, mas Alexandre se colocou entre os dois. Acho melhor você fazer o que meu irmão pediu, disse Alexandre em um tom que não admitia discussão. Já causou dano suficiente. Paula olhou ao redor da sala, vendo apenas rostos hostis ou indiferentes. Dr. Vasquez parecia desapontada. Doutor Monteiro tomava notas clínicas, Camila organizava papéis com eficiência profissional, e Ricardo observava tudo com uma satisfação mal disfarçada. Era como se os dias mágicos que ela havia vivido ali fossem apenas um sonho do qual ela estava acordando violentamente. Marcos, você precisa entender que eu nunca quis te machucar, disse Paula, ignorando Alexandre e falando diretamente com o homem que amava. Quando menti no hospital, foi um impulso para salvar sua vida. Não pensei nas consequências. Só pensei que você ia morrer se eu não fizesse alguma coisa. Marcos a olhou com uma expressão indecifável. E depois, quando eu acordei acreditando em você, quando comecei a confiar em você, a me apaixonar por uma versão de mim mesmo que você inventou, isso também foi para me salvar? A pergunta veio carregada de dor e sarcasmo, e Paula percebeu que talvez a parte mais difícil para ele não fosse a mentira em si, mas o fato de ter se apaixonado por alguém que não era real, por uma versão romantizada de si mesmo. Marcos, você não se apaixonou por uma versão falsa de você. Você se apaixonou pela pessoa que sempre foi por baixo das máscaras do trabalho e das pressões, tentou explicar Paula, com lágrimas correndo livremente pelo rosto. O homem gentil, carinhoso, que se preocupa com pessoas simples, esse homem existe. Eu vi ele. Eu me apaixonei por ele. Dr. Monteiro interrompeu o diálogo. Senhor Almeida, acredito que seria melhor continuar essa conversa quando o senhor estiver mais calmo. O trauma emocional pode afetar sua recuperação, disse o psiquiatra em tom profissional. Marcos passou as mãos pelos cabelos, visivelmente abalado. Vocês têm razão. Paula, eu preciso que você vá embora. Preciso processar tudo isso sozinho. Ricardo se adiantou. Marcos, também precisamos discutir as implicações legais dessa situação. Paula cometeu crimes sérios e precisamos decidir como proceder. Paula sentiu o pânico tomar conta. Crimes? Eu só queria salvar a vida dele. Camila abriu sua pasta e retirou alguns documentos. Falsificação de identidade, fraude documental, apropriação de prerrogativas familiares. São acusações sérias, Paula. Você pode pegar vários anos de prisão por isso. A advogada fez uma pausa calculada. Mas meus clientes estão dispostos a não pressionar charges se você desaparecer da vida de Marcos imediatamente e assinar um termo de confidencialidade. Paula olhou para Marcos, esperando que ele interviesse, que dissesse que não queria vê-la presa, mas ele permaneceu em silêncio. A decepção e a dor nos olhos dele eram insuportáveis. Eu vou embora, disse Paula baixinho. Mas quero que você saiba, Marcos, que tudo o que eu senti por você foi real. Cada momento, cada conversa, cada vez que te disse que te amava. Tudo isso foi verdade. Ela respirou fundo, tentando encontrar forças para continuar. E quero que você saiba que o homem que você foi comigo nessas 2 semanas, o homem gentil e carinhoso que se preocupa com outras pessoas, esse homem existe dentro de você. Não deixe eles convencerem você do contrário. Marcos finalmente falou, mas suas palavras foram como facadas no coração de Paula. Como posso confiar em qualquer coisa que você disser agora? Como posso saber se o que você chama de amor não foi só pena ou interesse? Paula fechou os olhos, sentindo que estava perdendo a batalha mais importante da sua vida. Porque eu estou indo embora sem pedir nada em troca. Se eu estivesse aqui por interesse, eu estaria lutando para ficar, fazendo escândalo, exigindo dinheiro. Alexandre consultou o relógio com impaciência. Paula, sugiro que você arrume suas coisas e saia. Roberto pode chamar um táxi para você. A frieza na voz dele mostrava que, para a família Almeida, ela já era passado. Paula assentiu e se dirigiu para as escadas, mas parou no primeiro degrau. Marcos, tem mais uma coisa que você precisa saber, disse ela, se virando uma última vez. Todos na sala olharam para ela,
e Paula percebeu que tinha a atenção completa de todos. Eu estou grávida de você. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Paula viu a cor sumir do rosto de Marcos, viu os irmãos trocarem olhares alarmados, viu a advogada começar a rabiscar furiosamente em seu bloco de notas. Isso é impossível, disse Ricardo imediatamente. Você pode estar tentando mais um golpe. Dr. Vasquez se adiantou. Se for verdade, é uma complicação séria. Precisaremos de exame de DNA para confirmar a paternidade. Paula olhou diretamente para Marcos. Eu sei que não vai acreditar em mim agora, e eu entendo isso, mas quando esta criança nascer, você vai ver que eu estou falando a verdade. Marcos se sentou pesadamente em uma poltrona, como se as pernas não conseguissem mais sustentá-lo. Se for verdade, o que você quer de mim? Perguntou com a voz rouca. Nada, respondeu Paula, e ela realmente quis dizer aquilo. Não quero dinheiro, não quero reconhecimento, não quero nada além de que você saiba que vai ter um filho. Alexandre explodiu. Isso é chantagem emocional. Ela está tentando se aproveitar da situação. Mas Marcos levantou a mão pedindo silêncio. Paula, se você estiver grávida realmente, essa criança é minha responsabilidade, independente do que aconteceu entre nós. Paula balançou a cabeça. Marcos, eu cresci sem pai. Sei como é difícil, mas também sei como é crescer em uma família que não te quer. Se você tiver dúvidas sobre se essa criança é sua ou sobre minhas intenções, prefiro criar ela sozinha. Camila interveio imediatamente. Isso não é uma decisão que você pode tomar unilateralmente. Se a criança for realmente de Marcos, existem questões legais envolvidas. Paula subiu as escadas com passos pesados, sentindo o peso da situação sobre os ombros. No quarto onde tinha sido tão feliz por alguns dias, ela juntou suas poucas roupas na bolsa que tinha trazido de casa. Cada objeto que tocava trazia memórias dolorosas. A cama onde tinham dormido abraçados, a poltrona onde Marcos lia para ela, a janela de onde tinham assistido o pôr do sol juntos. Eram memórias de uma vida que nunca existiu realmente, de um amor construído sobre mentiras, mas que para ela tinha sido mais real que qualquer coisa que já tinha experimentado. Quando desceu com a bolsa, todos ainda estavam na sala, claramente discutindo a situação. Roberto estava esperando na porta com as chaves de um dos carros da casa. Senhora Paula, posso levá-la aonde a senhora quiser, ofereceu o funcionário com gentileza genuína. Paula percebeu que Roberto era provavelmente a única pessoa naquela casa que não a via como uma criminosa. Antes de sair, Paula se dirigiu a Marcos uma última vez. Ele estava olhando pela janela de costas para todos, e Paula conseguiu ver pelos movimentos dos ombros que ele estava chorando. Marcos, disse ela suavemente. Ele se virou e o rosto dele estava realmente molhado de lágrimas. Paula, eu não sei mais o que é real e o que não é, disse ele com a voz quebrada. Nessas 2 semanas eu me senti mais feliz e mais eu mesmo do que consigo lembrar de ter me sentido na vida. Mas agora descobrir que tudo foi baseado em uma mentira. Paula se aproximou dele, ignorando os protestos dos irmãos. Marcos, o que você sentiu foi real. O que eu senti foi real. A mentira foi sobre o passado, mas os sentimentos foram verdadeiros. Ela tocou o rosto dele suavemente. E se você decidir que quer conhecer seu filho, você sabe onde me encontrar. Marcos fechou os olhos ao sentir o toque dela. Como posso ter certeza de que você não vai usar essa criança para tentar voltar para a minha vida? Paula sorriu tristemente. Porque se eu quisesse forçar uma situação, eu não estaria saindo agora. Eu estaria lutando, fazendo escândalo, exigindo meus direitos. Ela beijou a testa dele uma última vez. Cuide-se, Marcos, e lembre-se do homem que você foi comigo. Ele é real. E ele é lindo. Com essas palavras, Paula saiu da mansão e da vida de Marcos, carregando no coração o maior amor e a maior dor que já tinha experimentado. 3 meses se passaram desde que Paula saiu da mansão de Marcos, e ela havia se esforçado para reconstruir sua vida. A gravidez estava progredindo bem, e embora alguns enjoos matinais tornassem os dias mais difíceis, ela estava feliz com a ideia de ser mãe.
Os sobrinhos ficaram empolgados quando souberam que iam ter um primo ou prima, e Dona Rosa se ofereceu para ajudar com tudo que fosse necessário. Paula havia voltado ao seu trabalho no hospital, onde alguns funcionários sabiam vagamente que ela tinha se envolvido com um paciente famoso, mas ninguém conhecia os detalhes da história. Mariana, a enfermeira, às vezes perguntava sobre o namorado rico, e Paula simplesmente respondia que não tinha dado certo. A vida tinha voltado à normalidade da superfície, mas Paula sabia que uma parte do seu coração estava permanentemente mudada pela experiência com Marcos. Ela ainda pensava nele todos os dias, se perguntava como ele estava, se tinha voltado completamente à sua antiga personalidade, se às vezes lembrava dos momentos felizes que compartilharam. Durante esse tempo, Paula não teve nenhum contato com Marcos ou sua família. Ela imaginou que eles preferissem fingir que toda a situação nunca aconteceu. Havia feito alguns exames pré-natais básicos no sistema público de saúde e o bebê estava se desenvolvendo perfeitamente. Quando chegou na 20ª semana de gravidez, ela decidiu fazer uma ultrassonografia para descobrir o sexo da criança. Era um menino. Naquela noite, enquanto olhava a imagem borrada na tela da ultrassonografia, Paula conversou com o bebê como havia começado a fazer todas as noites. Oi, meu pequeno. Você vai ter uma família que te ama muito. Eu, o tio Miguel, a tia Laura, o tio João, a vovó Rosa. A gente pode não ter muito dinheiro, mas tem muito amor para te dar. Ela tocou a barriga suavemente. E quem sabe um dia você conheça seu pai. Ele é um homem bom, sabia? Só está confuso agora. Paula não sabia se estava sendo ingênua ao ainda ter esperança de que um dia Marcos pudesse fazer parte da vida do filho, mas ela preferia manter a possibilidade aberta a criar ressentimentos que não ajudariam ninguém. Foi numa terça-feira de manhã, quando Paula estava limpando o corredor do quarto andar, que ela viu uma figura familiar caminhando pelos corredores do hospital. Marcos estava ali, vestindo um terno escuro, acompanhado por Dr. Ferreira e Dr. Vasques. O coração de Paula disparou e ela se escondeu instintivamente atrás do carrinho de limpeza, observando de longe. Marcos parecia diferente do homem vulnerável que ela tinha conhecido. Estava mais magro, mais sério, com uma postura que irradiava autoridade e controle. Era como se tivesse voltado completamente à versão empresarial de si mesmo. Ela observou enquanto eles conversavam no posto de enfermagem e depois viu Marcos entrar em um dos quartos para visitar um paciente. Paula ficou curiosa sobre o que ele estava fazendo ali. Seria uma consulta médica de acompanhamento? Ou estava visitando alguém? Ela decidiu perguntar discretamente para Mariana, que estava plantonista naquele dia. Mariana, aquele homem de terno que chegou agora há pouco, você sabe quem é? Perguntou Paula, tentando soar casual. Ah, aquele é Marcos Almeida, o empresário que ficou internado aqui há alguns meses. Ele voltou para fazer uma doação ao hospital. Vai financiar uma ala inteira para pacientes carentes. A informação deixou Paula surpresa e tocada. Marcos estava fazendo exatamente o tipo de coisa que o homem gentil que ela conheceu faria. Talvez ele não tivesse perdido completamente aquela parte da personalidade. Paula tentou continuar trabalhando normalmente, mas não conseguiu resistir à tentação de passar pelo corredor onde ele estava. Quando finalmente o viu novamente, Marcos estava conversando com uma enfermeira sobre os detalhes da doação. Quero que seja uma ala especificamente para famílias de baixa renda que não podem pagar tratamento particular, ela ouviu ele dizer. E quero que tenha acomodações para as famílias ficarem próximas dos pacientes. Às vezes, a presença de pessoas queridas faz mais diferença na recuperação do que qualquer medicamento. As palavras dele fizeram Paula sorrir involuntariamente. Era como se ele tivesse aprendido algo durante a própria experiência no hospital. Nesse momento, Marcos olhou na direção dela e seus olhares se cruzaram pela primeira vez em 3 meses. Paula viu uma mistura de surpresa, dor e algo que parecia ser saudade no rosto dele. Ela estava visivelmente grávida agora e percebeu o momento exato em que ele notou sua barriga. Marcos se desculpou com as pessoas com quem estava conversando e caminhou na direção de Paula. Ela sentiu o coração bater tão forte
que teve medo de que ele pudesse ouvir. Paula, disse ele quando se aproximou, e ela percebeu que a voz dele estava emocionada. Oi, Marcos, respondeu ela, tentando manter a compostura. Como você está? Eles ficaram alguns segundos se olhando em silêncio, como se ambos estivessem processando ver um ao outro novamente. Eu soube que você estava grávida. Quero dizer, eu posso ver, disse ele, olhando para a barriga dela. Você está bem? O bebê está bem? A preocupação genuína na voz dele fez Paula se emocionar. Estamos bem, é um menino, respondeu ela suavemente. Marcos fechou os olhos por um momento, como se estivesse absorvendo a informação. Um menino, repetiu ele. Paula, eu preciso conversar com você. Você tem alguns minutos? Paula olhou ao redor, consciente de que estavam no seu local de trabalho e que outras pessoas podiam estar observando. Eu termino de trabalhar às 5. Se você quiser esperar, eu espero, interrompeu ele imediatamente. Posso te encontrar na saída? Às 5 horas, Paula saiu do hospital e encontrou Marcos esperando no estacionamento, encostado em um carro mais simples do que a limusine que ela lembrava. Obrigada por esperar, disse ela, ainda nervosa sobre o que ele queria conversar. Paula, esses 3 meses foram os mais difíceis da minha vida, começou ele sem preâmbulos. Eu tentei voltar à minha vida anterior, mergulhar no trabalho, agir como se nada tivesse acontecido. Mas não consegui. Ele parou e olhou diretamente nos olhos dela. Não consegui porque não consegui parar de pensar em você, nos dias que passamos juntos, na pessoa que eu era quando estava com você. Paula sentiu lágrimas formando nos olhos. Marcos, deixa eu terminar, por favor, pediu ele. Eu sei que você mentiu sobre nosso passado. Eu sei que inventou uma história que nunca existiu. Mas eu também sei que os sentimentos que desenvolvemos foram reais. E mais importante, eu sei que a pessoa que eu era com você, aquela versão mais gentil e humana de mim mesmo, essa pessoa existe. Ela sempre existiu, só estava escondida sob camadas de trabalho e responsabilidades. Marcos se aproximou mais dela. Paula, eu te amo. Não amo a mentira. Não amo a situação impossível. Mas amo você. Amo a mulher corajosa que arriscou tudo para salvar a vida de um estranho. Amo a mulher que me mostrou como pode ser bom acordar ao lado de alguém que se importa comigo de verdade. Ele parou e respirou fundo antes de continuar. E quero conhecer meu filho. Quero fazer parte da vida dele e da sua vida, se você me deixar. Paula estava chorando abertamente agora. Marcos, você tem certeza disso? Sua família nunca vai aceitar. Somos de mundos muito diferentes. Você pode se arrepender. Marcos a interrompeu, pegando as mãos dela. Paula, nestes 3 meses eu aprendi que não quero viver no mundo que minha família construiu para mim. Quero construir meu próprio mundo, com você e com nosso filho. Ele ajoelhou ali mesmo no estacionamento do hospital, tirando uma pequena caixa do bolso. Paula Mendes, você quer se casar comigo? De verdade desta vez? Paula olhou para o homem ajoelhado à sua frente e viu o mesmo Marcos vulnerável e genuíno que tinha se apaixonado por ela durante aquelas 2 semanas. Marcos, levanta, disse ela puxando-o para ficar de pé. Você tem certeza absoluta disso? Porque se for para você mudar de ideia depois, é melhor parar por aqui. Marcos sorriu, e foi o primeiro sorriso verdadeiro que Paula via no rosto dele desde que se reencontraram. Paula, eu nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida. Eu quero passar o resto dos meus dias com você, acordar do seu lado todas as manhãs, criar nosso filho juntos. Ele pegou o anel da caixa. E desta vez não é amnésia falando, não é confusão ou vulnerabilidade. É Marcos Almeida, completamente lúcido e apaixonado, pedindo a mulher que ama em casamento. Paula olhou para o anel simples, mas lindo que ele estava oferecendo. E sua família, e a empresa, e toda a diferença social entre nós? Marcos balançou a cabeça. Minha família vai ter que aceitar. Sobre a empresa, estou passando grande parte das responsabilidades para meus irmãos mesmo. Quero ter tempo para coisas importantes, como você e nossa família. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Paula,
Você me salvou de uma vida vazia. Deixa eu passar o resto da minha vida te agradecendo por isso. Paula sorriu através das lágrimas. Sim, sussurrou. Sim, eu aceito me casar com você. Quando Marcos colocou o anel no dedo dela e a beijou ali no estacionamento do hospital, Paula soube que às vezes as mentiras mais improváveis podem levar às verdades mais lindas da vida. 6 meses depois, Paula e Marcos se casaram em uma cerimônia simples no jardim da casa que compraram juntos, não uma mansão, mas uma casa aconchegante onde pudessem criar uma família de verdade. Miguel, Laura e João foram os pajens. Dona Rosa foi a madrinha de Paula. E Dr. Ferreira, que se tornou amigo do casal, foi o padrinho de Marcos. Alexandre e Ricardo compareceram ao casamento, ainda resistentes, mas começando a aceitar que o irmão tinha encontrado sua felicidade. O pequeno Gabriel nasceu 2 semanas depois do casamento. Um bebê saudável que trouxe ainda mais alegria para a família que Paula e Marcos construíram juntos. Marcos cumpriu sua palavra e passou a administração principal da empresa para os irmãos, mantendo apenas uma participação consultiva que lhe permitia ter tempo para as coisas realmente importantes da vida. Ele descobriu que preferia acordar cedo para preparar café da manhã para a família do que acordar cedo para reuniões de negócios. Paula continuou trabalhando no hospital por alguns meses após o casamento, mas agora, na nova ala de caridade que Marcos financiou, uma ala que chamaram de Ala da Segunda Chance, dedicada a famílias que precisavam de apoio médico, mas não tinham condições financeiras. Nos primeiros anos de casamento houve desafios. Paula às vezes se sentia insegura sobre pertencer ao mundo de Marcos, e Marcos às vezes lutava contra velhos hábitos de priorizar trabalho sobre família. Mas eles construíram uma regra simples. Sempre conversariam sobre tudo. Sempre seriam honestos um com o outro, e sempre lembrariam que o amor deles nasceu da verdade dos sentimentos, não da perfeição das circunstâncias. Gabriel cresceu em uma casa cheia de amor, com 3 irmãos mais velhos que o adoravam, uma avó Rosa que o mimava, e pais que se amavam de uma forma que ele pôde observar e aprender desde pequeno. Anos mais tarde, quando contavam a história de como se conheceram para Gabriel, eles sempre enfatizavam a mesma lição. Às vezes fazemos escolhas desesperadas que parecem erradas na superfície, mas quando essas escolhas vêm de um lugar de amor e compaixão, o universo tem uma forma de transformar até as mentiras mais improváveis nas verdades mais lindas. Paula sempre dizia que mentiu sobre amar Marcos, mas descobriu que no final estava dizendo a verdade sobre o futuro, não sobre o passado. E Marcos sempre respondia que mesmo sem memória seu coração reconheceu o amor verdadeiro quando o encontrou. E assim, a empregada que fingiu ser noiva para salvar a vida de um estranho descobriu que às vezes os maiores riscos levam às maiores recompensas. Às vezes, uma mentira desesperada pode abrir caminho para a verdade mais linda de todas, que o amor verdadeiro supera qualquer obstáculo, qualquer diferença, qualquer erro do passado. Porque no final o que importa não é como uma história de amor começa, mas como ela escolhe continuar, dia após dia, com honestidade, perdão e a decisão constante de escolher o amor acima de tudo. Gente, que história linda, não é? Uma história que nos mostra que às vezes fazemos escolhas impulsivas por amor ao próximo, e essas escolhas podem mudar nossas vidas para sempre. Paula nos ensina que a coragem de fazer o certo, mesmo quando é difícil, pode levar a milagres que nunca imaginamos. Se essa história tocou o coração de vocês como tocou o meu, deixem um like aqui embaixo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma das nossas próximas histórias e comentem aqui o que acharam dessa história. Vocês acreditam que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo? Compartilhem suas experiências nos comentários. E lembrem-se, o amor verdadeiro não é perfeito, mas é sempre sincero. Que Deus abençoe vocês e suas famílias e até a próxima história.